Por gentileza, vamos projetar aí os slides. Eu tive o privilégio de ser convidado para participar de um curso chamado As Raízes da Fé. Aqui um panorama do Novo Testamento de maneira ilustrada. É um livro grosso, são 50 aulas de segunda a sábado. Você imagina como é que foi isso? Foi lá em Recife, material incrível, traduzido recentemente no Brasil. É um material para escola bíblica, para líderes, um conhecimento bem panorâmico. Dá para ampliar aqui, o que está escrito aqui embaixo, que fala com as raízes da fé do Novo Testamento, desenvolvendo aí todo o Novo Testamento, do início ao fim, todos os textos principais. Foram 50 aulas o dia inteiro, gente. Das 8 da manhã até 9 da noite. Tu parava para almoçar e para jantar. Num hotel e na beira das praias do Recife. E aí, o dia inteiro assim, ó. Eram grupos, os professores estão sentados lá, eles iam se revezando e dando as aulas. Foi incrível demais. Muita interação. E eu vou trazer esse livro, porque a gente já está em curso na Escola Bíblica Dominical. Vou fazer de tudo para a gente ter esse curso, porque vai te dar um panorama completo do Novo Testamento, das principais passagens e temas difíceis, para você estar preparado, para você manusear melhor ainda a sua Bíblia. E eu quero mostrar aqui esses dois. Essa foi uma das razões da minha ida para o Recife. O Calvin foi o que me convidou. Ele é o diretor da missão ABWE no Brasil. Essa missão que o pastor Alan faz parte, que o Seminário Logos faz parte. Então ele é o chefe no Brasil. E eles pagaram as despesas do hotel, estadia, tudo. A nossa igreja me abençoou com as passagens de ida e volta, mas eles pagaram o curso, o hotel e tudo mais. Então, e o outro que está aqui do lado, já teve na nossa igreja, Davi Saltwell. Esse Saltwell, ele já foi missionário em Portugal, e foi o líder de toda a América Latina, o líder dos missionários. Então, eu não fui lá só para fazer o curso, irmãos. Eu fui lá porque eu queria conversar também com eles dois, para falar sobre nossa igreja, nossa futura construção, porque eles conhecem aqui. Então, isso aqui é muito importante, por isso eu quero falar para você sobre a nossa construção. Expliquei todo o nosso contexto para eles, e depois eu preciso que vocês dois, juntos com o pastor Arthur, façam uma carta, explicando nossa necessidade de construir um prédio maior para mandar para a missão. O presidente já esteve aqui no Brasil, já sabe também, mas isso é uma maneira mais formal. Os três têm muita credibilidade na missão, os três vão assinar a carta, os três ficaram felizes com a nossa construção. Falaram, pode fazer essa carta aí, na hora que você achar melhor, aí a gente vai encaminhar essa carta. O que é que nós vamos pedir? Nós vamos pedir um empréstimo. Puxa, pastor, mas um empréstimo é porque para começar uma obra desse porte tem que ter uma boa dose financeira, porque vai sendo absorvido ali no alicerce, na contratação de gente, e não, pelo menos a gente dá uma alavancada assim. Se a gente for pedir emprestado, seja para banco, os juros são altíssimos. Se for entrar numa carta de crédito, tem uma série de dificuldades, de burocracia, de lance, de espera, que nem sabe se vai ser sorteado, e eles possivelmente vão deixar juros bem baixinhos, suportáveis, para a gente poder pagar. Amém com isso? Amém. Então a gente está aí pisando na água, pedindo para Deus abrir, e a gente conta muito com as suas orações, tá bom? Aí, olha aqui o hotel, tirei foto lá de cima do andar que eu estava. Que praia maravilhosa, não consegui. O máximo que eu consegui, 10 horas da noite, foi entrar na piscina lá do hotel, mas fiquei muita vontade, porque ali tem uma piscina natural, aqui é raso e esquenta bastante. O tubarão está bem pertinho daqui, né? O pernambucano tira até sarro, né? Se a gente não te pegou dessa vez, volta na próxima que o tubarão te pega. Fazer até turismo agora com os tubarões. Olha aqui é o entardecer, né? Lá do hotel que eu estava. E aqui, vamos ver se alguém... O Douglas perguntou se você adivinhava quem era o missionário. Deixa eu perguntar, quem é essa família aqui? Não vou falar quem é, olha para o rosto deles. Parece com quem, gente? Parece com quem? Nailson. Mora na cidade de Moreno, vizinha de Recife, perto de Jaboatão dos Guararapes. Foi naquela região que a Késia foi achar o Naná.
Não tinha homem em São Paulo, não. E eu, como baiano, aí me entendi bem com o pernambucano, que a gente fala a mesma língua, né? Mas então foi no sábado, terminou o curso ao meio-dia, então eu passei a tarde com essa família maravilhosa. Aí eu pedi permissão ao Nailson para poder mostrar para vocês aqui. Que alegria poder ir lá na casa onde Nailson nasceu e conhecer sua família. Realmente foi muito abençoador ter contato com eles. Depois eu fui visitar meu pai na Bahia, do Recife para a Bahia. Aí passei uns dias com meu pai e ele voltou, está aqui comigo, aqui em São Paulo, na casa dos meus irmãos, e a gente está se revezando aí. Então vamos para a palavra de Deus agora, né, depois dessa introdução que não foi tão breve. E nós temos ouvido ao longo desse mês de abril, por que nós fazemos o que nós fazemos. Por que nós adotamos discipulado? Porque não fomos nós que inventamos. Qual estratégia Jesus escolheu, sem a qual a igreja não sobreviveria? Qual foi a estratégia? Foi discipulado. Então, essa é uma das respostas. Por que fazemos o que nós fazemos? Porque Jesus mesmo falou, ide e fazei discípulos de todas as nações. E está no DNA da nossa visão. Vamos lembrar a visão? Nós vivemos para a glória de Deus, para impactar vidas e para fazer discípulos de Jesus. Essa é a nossa essência. Nós não podemos fugir dessa meta, desse foco. Por isso está incluso na nossa missão. Vivemos para a glória de Deus, impactar vidas e fazer discípulos de Jesus. Então, até agora foi trabalhado nesse mês sobre o chamado. Jesus nos chama para sermos discípulos, para uma renúncia. E a gente só pode se apegar a algo novo quando desapegamos de algo antigo. Só podemos nos apegar a Jesus como nosso Senhor quando abrimos mão de pequenos senhores que tentam governar a nossa vida. Já foi falado sobre isso no começo do mês. Foi falado também sobre a causa, o reino. Ele nos chamou para a causa, uma causa maior do que a nossa vida, do que essa vidinha minúscula que nós temos, uma causa maior. E hoje nós vamos falar sobre a consequência. Então hoje a gente encerra essa série de um mês sobre discipulado. Semana que vem vamos falar sobre pais e filhos. Todos os anos, 2 meses pelo menos, a gente fala sobre famílias, mensagens para as famílias. Por favor, não perca nenhuma palestra daquelas. Pais e filhos, começa domingo que vem, convide alguém, fala no seu PG, para a gente reforçar, fortalecer cada casa nossa, cada marido, cada esposa e os nossos filhos também. Então, eu quero propor agora de manhã, nesse tempo que nós temos aqui, que cada um de nós foi convocado para uma nova vida a serviço do reino de Deus. Vamos falar juntos? Cada um de nós foi convocado para uma nova vida a serviço do reino de Deus, que tem a ver com o tema de hoje, consequência. Deus não nos chamou para vivermos de maneira infantil. Há um período em que somos crianças, somos bebês, vamos crescendo, juniores, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, mas de modo algum é para a gente ficar estancado, parado, estacionado no tempo. A igreja não pode ser uma igreja de uma creche, onde os cristãos são imaturos, levados de um lado para o outro. As palavras na Bíblia que falam de um discípulo são palavras muito fortes. Tem um sentido de soldado, militante, guerreiro, atleta, embaixadores. Então a gente precisa colocar na nossa cabeça que Ele nos convocou para uma mega tarefa. E Ele nos treina, Ele nos chama, nos treina e nos dá a tarefa. E cada um de vocês. Então se você está confortavelmente, passivamente, ouvindo aqui, o Rogério está sendo contratado para trabalhar para nós junto com os nossos pastores. Oh, glória a Deus! Não é isso que a gente está falando aqui. O líder é equipar, é um equipador, é um treinador. A gente pensa no time de futebol agora, o técnico, ele trabalha, ele equipa, mas quem joga? Os jogadores. O técnico direciona, instrui,
treina, equipe. Mas no jogo da vida, o nosso principal treinador é Jesus, e ele nos dá pastores para equipar os santos, conforme Efésios capítulo 4, versículo 12. Então todos nós estamos a serviço. A gente tem falado isso, tem falado isso, tem falado isso. Será que temos assimilado isso? Então eu quero convidar você para abrir em Atos, capítulo 9, de 1 a 19. Atos, capítulo 9. Acharam Atos depois dos Evangelhos? Depois de Romanos? Posso convidar uma pessoa aqui para dar um testemunho de como ela conheceu a Jesus? Posso? Então o próprio apóstolo Paulo, é o testemunho dele aqui. Peguei você, né? Você sabe quantas vezes ele contou isso aqui no livro de Atos? 3. O que isso tem uma relevância profunda nesse livro, não é? 3 vezes ele fala as mesmas coisas no livro de Atos. Então, olha só. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, autoridade principal, como se fosse o prefeito de Jerusalém, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, era o nome da igreja naquele momento, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor. Respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. Como é impressionante! Como o Espírito Santo usou instrumentos tão improváveis e obstáculos tão incríveis, e empregou métodos nada convencionais para obter resultados extraordinários no livro de Atos.
Nós percebemos aqui, na vida de Paulo, nesse momento, é o desconhecimento da nova vida. E ele achava que estava certo no seu jeito de viver. Ele desconhecia. Ele pensava que seguia a Deus. Se a gente voltar uma página, em Atos capítulo 8, você voltando uma página, o Estevão está sendo apedrejado, no capítulo 7. No capítulo 8:1, Saulo estava ali. Você sabia que Saulo aqui é bem novinho? Porque se você voltar uns versículos anteriores, no versículo 58, arrastaram-no para fora da cidade, no caso Estevão, começaram a apedrejá-lo, as testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Saulo era um jovem muito promissor. Ele estava à frente de muitos da sua idade, como aluno de um rabino muito conhecido. E ele já era um rabino. E aqui as pessoas estão colocando as roupas aos pés de Paulo, enquanto estão apedrejando um grande nome da igreja chamado Estevão. Todo o relato da morte do Estevão está no capítulo 7. E esse capítulo 8 agora, que nós começamos a ler, 8:1 a 3, olha só. Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamentação. Saulo, por sua vez, o que Saulo fazia, gente, aqui jovem? Devastava a igreja. Indo aonde? Como é que ele devastava a igreja? De casa em casa. Arrastava homens e mulheres para prender. Um homem cruel, um homem cheio de ódio, duro de coração, ignorante, um brutamontes, pensando nesse sentido. E quando fala aqui que ele devastava a igreja, é uma fala no original, uma palavra que dá a ideia de fera selvagem. Só fera, aquela palavra devastar, é usado em Salmo 80:13 para um javali, quando entra numa vinha e não deixava nada. Então, Saulo tinha atitudes animalescas. Ele tratava os cristãos como se fossem animais, arrastava, mulher chorando, homem chorando, levava para fora da cidade e mandava apedrejar. Pensa que tipo de homem perseguidor, brutamontes, que era esse apóstolo Paulo. Em 9:21, ele é chamado de o exterminador de cristãos, o que veio para... Ele estava insatisfeito, porque o cristianismo saiu de Jerusalém, ali no começo, não foi isso que Jesus falou? Para sair de Jerusalém, para Samaria e todo o confim da terra, foi para Damasco, 215 quilômetros distante de Jerusalém. Ele, preocupado com o crescimento do cristianismo, ele pede autorização das autoridades de Jerusalém para abafar o movimento lá em Damasco. E era isso que estava no coração dele. Ele diz sobre ele mesmo em 1 Timóteo 1:13, em outro tempo eu era blasfemo, perseguidor, insolente, arrogante. Ele machucava os cristãos com os punhos e com a língua. Mas eu quero fazer um parênteses aqui, onde que ele ia? Aonde? De casa em casa. Tem certos detalhes na Bíblia que às vezes passam assim batidos. Por que Saulo ia de casa em casa? Na semana passada nós ouvimos aqui uma pregação sobre a Páscoa no Egito, onde Deus ordenou para cada família para sacrificar um cordeiro para cada família. E se o vizinho fosse pobre e não tinha um cordeiro, um cabritinho, o que era para acontecer? Aquela família que tinha um cordeiro deveria dividir, tanto para as pessoas comerem daquele cabrito, como para assinalar no batente da porta as marcas do sangue, para que o anjo exterminador, quando passasse por cima e não morresse os primogênitos das famílias. Deus falou isso para as famílias, para as casas.
É bom a gente ter isso na memória. Deus está trabalhando muito, muito nas famílias, em cada casa. Em cada casa o evangelho. Isso não é uma estratégia nova, é uma estratégia antiga, já ali no Egito. Alcançando a família, sarando a família. Porque todos nós somos, usar essa palavra que a gente tem usado bastante, mazelados. Machucados pela vida. Contraditórios, desqualificados, mancos, perdidos. Então Deus vai alcançando a família inteira, a família inteira. E você foi a porta da sua casa pela qual Deus entrou. Talvez você fale assim, mas só eu, mas você foi o primeiro. Aconteceu isso na minha família, eu fui o primeiro. Depois Deus usou outras pessoas para alcançarem meus pais e meus irmãos. Mas você é um agente de Deus para Deus entrar. Crê no Senhor Jesus e será salvo você e sua casa. A gente não pode perder a esperança de que não vai ficar um para o inimigo, que Deus vai salvar todos da nossa família e orar por eles e fazer de tudo. Mas Paulo ia nas casas porque o cristianismo crescia vertiginosamente de casa em casa, multiplicava-se. Então essa estratégia de pequenos grupos é uma estratégia que está aqui dentro da Bíblia. A igreja se reunia nas casas e Paulo, sabendo que os cristãos estavam, vamos dizer, na moita, nas casas, era lá que ele queria ir como estratégia para machucar a igreja. Mas eu quero só destacar esse aspecto aqui, que a igreja está crescendo, apesar dessa perseguição. Fechando o parênteses, nesse sentido, eu acho interessante, você olhando aqui para Atos 8, tem um homem que está morrendo aqui. E não era um homem assim, irrelevante na igreja. Ele era Estevão. A fala do Estevão demora aqui, esse capítulo é um dos mais longos do Novo Testamento. São 59 versículos. Estevão prega um sermão aqui tão poderoso. Ele era um diácono da igreja. Esse homem fala com tanta convicção diante daquelas autoridades. E ali está Saulo, vendo como é que um homem digno, um homem cristão, um homem de hombridade, um homem cheio de convicção, Saulo está vendo como é que um cristão morre. Ele está assistindo. Como é que morre um cristão? E pedrada no rosto, na testa, no olho, na barriga. Eu não sei quanto tempo uma pessoa aguenta pedradas, que Estevão está recebendo essas pedradas, e Saulo está vendo isso. Até que hora que ele vai cair? Porque a gente, não é até que hora que ele perde a consciência, porque uma pedra bate... imagina, várias pessoas jogando ao mesmo tempo. Uma pedra pega aqui, outra no dente, arrebenta a boca, e vai... Talvez nenhuma pedra acertou a boca do Estevão, porque quando ele cai de joelhos, ele ainda tem tempo para falar o quê? Senhor, perdoa-os. Não imputes, não coloque esse pecado sobre as costas dele. Onde Estevão tinha ouvido isso? Na cruz. Não foi Jesus que falou, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. É bem provável que Saulo sabia disso, e agora ele escuta Estevão morrer com essa convicção. E depois ele fala assim, eu vejo o Senhor se levantando para me receber. Aí ele tomba morto, Estevão. Só que na graça de Deus tão misericordiosa, é necessário que mártires morram para plantar a semente do solo onde vai nascer os futuros cristãos. Enquanto está tendo uma grande perda ali da igreja, simultaneamente está nascendo um outro guerreiro ali, que ele nem imaginava que ele seria um disposto a receber pedrada também, em nome de Jesus. Eu fico pensando, se fosse para nós morrermos por uma causa, como que a gente morreria? Se tivéssemos que, por causa da nossa vida, confessar Jesus como Senhor, como que a gente, até que ponto a gente iria? Então aqui serve para nós de encorajamento. Então o cristianismo é assim, morre um Estevão e está nascendo um Saulo. E aqui nós vimos agora a convicção de Saulo para o mal, para perseguir os cristãos. Sabe, muitos de nós temos muito zelo, mas não temos conhecimento. O Saulo, ele era uma arma perigosa, e por causa de religião, muita gente, nos nossos dias, torturam, matam
expulsam membros da família. Muita gente fica de mal com outras pessoas por causa do seu partido político. Há pessoas com convicções tão fortes. Há pessoas com convicções no coração sobre a religião dos seus pais, de uma maneira assim tão forte, que fala, eu não deixo a religião dos meus pais. Foi assim que eu aprendi. A tradição dos antigos, tradições que marcam, que engessam a nossa vida, e a gente pode estar profundamente errado, apesar de sinceramente achando que está certo. A sinceridade é errada. Esse homem era Paulo. Eu não quero saber de novas verdades. Eu prefiro a religião dos meus pais. Uma cegueira. Talvez nós não chegássemos a perseguir os cristãos, mas a ter uma carga de ódio, desprezo, preconceito, uma religião que a gente acha que é superior à do outro. Um fervor sem medida por um time de futebol. Você já viu isso? Pessoa que tem um fervor. Uma vez eu fui falar a gente vai brincar sobre futebol com um parente, ele quase me bateu ali, por causa do time dele. A gente gosta de tirar sarro do outro, né? Falei, eu, hein? Tem gente que morre por causa de uma celebridade, né? Sai de um estado, vai para outro estado, fica 5 horas, um dia, na fila para ver a sua celebridade. E vai falar mal daquele ídolo, daquela pessoa. Uma paixão louca. Pessoas se entregam a paixões assim, amores, sai de casa por uma convicção de que encontrou o amor da sua vida e dá licença, pai, mãe, eu vou viver meu grande amor, cheia de razão, não ouve ninguém, não ouve nada. Muitos entram nas drogas, vai consumindo. Paulo era um homem que a droga dele é ele ir atrás de cristão para poder abafar, como se só ele tivesse certo. Há caminho que ao homem parece direito, mas o seu fim é caminho de morte. Provérbios 14, 12. Você pode ter uma personalidade forte, crenças arraigadas, mas pode estar sinceramente errado. Eu estava sinceramente errado. Meus pais bem intencionados, mas não me ensinaram sobre esse caminho que conduz à vida. Então, Saulo vinha de uma família tradicional, né? Agora ele tem aqui um encontro com Jesus. Ele vai passar agora por essa fase aqui da vida dele, que é o acontecimento da nossa vida. O primeiro foi o desconhecimento da nova vida. Agora o acontecimento da nova vida, que está aqui nos versículos 3 em diante. Ele vai perseguindo a igreja, e a gente aprende aqui que Jesus fala, por que você me persegue? Quem persegue a igreja está perseguindo Jesus. Jesus se identifica com o seu povo, com o seu corpo, ele é o cabeça. Ele é humilhado aqui, 9 versículo 4, ele cai por terra. Ele começa a entender que havia alguém infinitamente mais forte do que ele. Ele é conquistado por Cristo e um breve diálogo começa aqui em Atos 22, fala que ele pergunta assim, que queres que eu faça, Senhor? Para a gente fazer qualquer coisa para Deus, primeiro tem que ter essa pergunta, que queres que eu faça? Você não faz porque alguém te pede, mas quando Jesus é Senhor, aí sim você dobra, é quebrado, e Deus primeiro faz algo dentro de nós, para depois fazer através de nós. Quem fala mal da igreja, está falando mal do Senhor Jesus Cristo. Ele é o cabeça dessa igreja, cuidado. Quem persegue a igreja vai se ver com o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é o dono. Quem luta contra Jesus não fica de pé, ele cai. É o que está acontecendo aqui. Achei interessante aqui essa breve afirmação aqui do Hernandes Dias Lopes. A salvação de Paulo não foi iniciativa dele, foi iniciativa de Jesus. Não foi Paulo quem clamou por Jesus, foi Jesus quem chamou pelo nome de Paulo. A salvação é obra exclusiva de Deus. Não é o homem que se reconcilia com Deus, é Deus quem está em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Saulo não se converteu num evento da igreja, não foi num culto, não foi no acampamento de jovens, não foi num ambiente assim, numa casa. Em algum momento, Jesus se revelou a ele. E se Jesus não se revelar a você, um encontro pessoal,
É para a gente pensar nisso agora. Se a gente não tiver uma percepção de quem Jesus é, a gente não tem um verdadeiro encontro com Ele. Ele usa pessoas. E Ele usa situações diferentes para nos alcançar. Então, foi dessa maneira que Ele foi alcançado. E umas evidências de salvação aqui, no versículo 11, o que Saulo está fazendo? Ele está orando. Jesus fala para Ananias que vai à casa de Judas, e pergunte para um homem chamado Saulo que está orando. Quando nós nos convertemos, nós queremos conversar com Jesus. Queremos ter intimidade com Ele, faz parte da nossa vida. Não tinha isso antes. Ele passou esses 3 dias orando, cego. Você já entrou em crise quando você se converteu? Há uma crise dentro do nosso coração? Será que eu tenho que entregar meu coração para Deus? Mas dá um certo medo, dá um certo pavor. Eu lembro quando eu tinha 17 anos que alguém falava a palavra de Deus, eu ficava desesperado. Será que eu devo entregar minha vida para Ele? Mas meu coração, meu destino, meu futuro, mas será que eu estou certo? Eu lembro de uma ocasião que eu saí desesperado, correndo da casa do meu pai, e fui numa igreja, né, que eu frequentei muito a católica, e comecei a bater as portas do prédio, querendo conversar com um padre, com alguém lá, para me esclarecer certas dúvidas, aquele desespero que batia no meu coração, porque você, para nascer, é igual um bebê, ele entra numa crise, ele está na barriga da mãe, ele vai sair de um estado, e ele vai agora sair de todo aquele conforto que ele estava para nascer e viver numa outra atmosfera. Então, uma pessoa entra em crise. Por isso a gente tem que ser paciente, não podemos forçar o nascimento espiritual de ninguém. Talvez alguns de vocês estão em gestação espiritual, porque você vai ver que Jesus vai te persuadindo, vai te convencendo, e você tem que chegar uma hora que tem que cair igual Paulo cai aqui, e entender que Jesus é a luz do mundo, não tem outro caminho para nós. A gente vivia na ignorância, nas trevas. Cai umas escamas aqui no versículo 17 e 18. Ele pensava que enxergava. Ele fica cego e começa a ver. Você já passou por um sofrimento que naquele sofrimento, você começa a enxergar de um modo diferente do que antes daquele sofrimento? Ele está esses 3 dias aqui pensando, o que eu fiz com a minha vida? Mas eu estava tão certo. O que aconteceu comigo? Agora que ele começa a enxergar. E é esse Paulo que mais para frente vai falar assim, para Deus abrir os olhos dos gentios e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus. Atos 26, 18. Ele vai orar também lá em Efésios para que Deus ilumine os olhos do nosso coração para a gente compreender as riquezas da sua glória, toda a herança, todo o poder que a gente tem em Jesus. Então ele abre o nosso entendimento, tira a venda, destrava a nossa visão para a gente começar a enxergar. Então um sinal aqui, ele está orando. Ele está orando. Você já teve um encontro com Jesus? Você procura ter esse tempo com Ele, de conversar? Orar? Às vezes eu nem falo nada, fico pensando em Jesus ali, tentando acalmar o coração. Não há momentos que você está com um amigo assim que você nem fala, você está ali só tentando entender o que está acontecendo, não é? E ele está aqui orando, buscando a Deus. Já um novo convertido, a gente nunca pode parar com isso. Ah, mas eu já vou à igreja, eu estou sempre ouvindo pregações, estou ouvindo áudios, vídeos, mas eu estou falando de você ter um tempo com Jesus Cristo, de oração. Sinal de que você é filho, quem nasce de novo é filho. Ele recebe o Espírito Santo aqui no versículo 17 e 18. Quando a gente crê, nós recebemos o Espírito Santo. Está escrito isso em Efésios 1, versículo 13. Nós somos selados com o Espírito Santo. Ele vem morar na nossa vida. Foi Spurgeon que falou assim, é mais fácil você convencer um leão a ser vegetariano do que uma pessoa a ser convertida sem a ação do Espírito Santo. É o Espírito que nos convence. E ele foi batizado. Logo em seguida, aqui no versículo 18.
Por que o batismo é importante? O batismo não salva, mas quem conhece Jesus quer se identificar, quer dar testemunho, quer se apresentar. Olha, eu entreguei minha vida para ele. O batismo é um sinal de que você está identificado com o corpo de Cristo. Você foi mergulhado nesse corpo. É um símbolo. E aqui Paulo já é batizado logo ao nascer de novo. E eu estou esquecendo aqui do tempo, vamos prosseguir aqui. O terceiro ponto, o desenvolvimento da nova vida. Meus irmãos, tem um breve esboço aqui do que aconteceu, não é? Ele tem um encontro com o Senhor, ele começa a obedecer, ele começa a orar, ele é batizado, ele é unido ao povo de Deus, ele começou a testemunhar e ele crescia na graça. Esse homem exerce sobre nós uma influência incrível. Um dos cristãos que... Parece que o lema do Paulo era assim, antes dele se converter, a mente dele funcionava assim, onde tiver um cristão, eu levo morte. Ao se converter, onde tiver um pagão, eu levo vida. Um coração cheio de ódio é inundado por amor. Foi esse homem que escreveu 13 das epístolas do Novo Testamento. É o homem que escreveu 1 Coríntios 13. É um homem que falou assim, eu não tenho uma vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo. É um homem que perseverou até o fim. Então, hoje, nós precisamos de cristãos que entendem esses acontecimentos na sua vida. O acontecimento da nossa vida, depois de desconhecer a nova vida, acontece a nova vida e o desenvolvimento da nova vida. E ele então vai falar depois. Ele vai instruir. Aquilo que ele fazia antes, agora ele está instruindo, né? Ele levava a morte, partindo o pão de casa em casa, surgiu em Atos 2, ele não está aqui, nem aqui, mas logo em seguida Paulo vai falar isso. Eu nunca deixei de anunciar publicamente e de casa em casa. Se ele antes ameaçava as casas, agora ele anuncia de casa em casa. E ele tem essas passagens, a igreja que está em sua casa, a igreja que está em sua casa. Eu peguei só algumas passagens, só para fazer esse ponto e contraponto. Ele era um homem inútil para Deus antes, e ele se torna um homem muito útil para o Senhor. Isso acontece conosco também. Ele nos tirou de uma vida fútil, de uma vida frívola. E ele muda nosso coração. Quem imaginaria que ele diria isso aqui? Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo, publicamente e de casa em casa. Em outras palavras, nós também fomos chamados para servir nessa nova vida e nesse novo reino que Deus nos chamou. É para todos nós, não é só para homens dessa estatura. Tamanha foi a sua conversão que até o seu nome mudou, não só o nome, mas a história, o destino, a forma dele pensar, de agir, a paz. Meus irmãos, ele fala no final da sua vida, eu sou o que sou, pela graça de Deus. Será que a gente tem consciência do nosso chamado? Você passou por uma profunda transformação no seu interior. E você falou assim, Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade. Nós vamos orar. Senhor, muito obrigado. Ainda há uma consequência do seu chamado que vem para nós. Um chamado para servir ao reino, é um privilégio. O Senhor nos tira de uma causa tão pequenina para uma causa mega, maior, que é vivermos para o Senhor. Obrigado pela obra extraordinária de mudar nosso coração de trevas e nos inundar com a tua luz. Eu oro para que as convicções do Senhor sejam produzidas pelo Espírito Santo em nosso íntimo, para que nós também estejamos prontos para servir de todo o coração, seja no que for, seja onde for. O Senhor merece o nosso melhor. Em nome de Jesus, amém.